Agora vamos lá, gente. Mesmo com as ações de informação, a gente mostrou aqui a matéria, falou de prevenção, a gente sabe que a palavra câncer ainda assusta, né? Mas a partir do momento em que o paciente e também o médico encaram a doença como algo multifatorial, as chances do sucesso no tratamento também são maiores. Além do diagnóstico precoce, se a gente encara da forma correta, o sucesso também tem chance de ser muito maior. Para conversar comigo sobre oncologia integrativa e como um novo olhar para o câncer pode fazer toda a diferença, eu converso agora com a oncologista e também editora do livro que eu acabei de mostrar para vocês, que é Oncologia Integrativa, doutora Vivian Koski. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Cláudia. Prazer te receber e parabéns pelo livro, viu? Obrigada. Eu já tive o privilégio de olhar, ler algumas coisinhas, né? Depois eu quero ler minuciosamente. Obrigada pelo carinho. Mas que interessante, muito bom. E muito bom você trazer essa possibilidade de um olhar integral para a doença. E é isso mesmo que tem que ser feito, né? Eu acredito que sim, porque o ser humano, eu penso, ele não é só uma mama, ele não é só aquele órgão que está acometido por uma doença, ele é um todo. Então a gente tem que cuidar da alimentação desse paciente, da atividade física, da mente desse paciente, dos hábitos. Então não basta, por exemplo, a gente está no Outubro Rosa, eu faço um diagnóstico de câncer e aí eu vou me colocar só mama, como se a paciente tivesse só mama. Então, assim, prescrever o tratamento, fazer a cirurgia é a parte mais fácil. Mas vamos entender, então, o estilo de vida dessa pessoa. Porque se ela não muda o estilo de vida, se ela não faz atividades físicas, se ela não tem uma dieta saudável, daqui a pouco ela pode ter uma recidiva desse câncer. Então, eu tenho que cuidar não só daquele tratamento atual, focado no câncer, mas focado no indivíduo, da pessoa. Por isso que é tão interessante esse livro. Olha, então, de fato, a gente precisa buscar aí um estilo de vida mais saudável. Isso Sim. Não tem como fugir, né, CV? A gente conversa aqui com vários médicos de várias áreas e especialidades diferentes, mas a gente sempre cai no mesmo lugar, estilo de vida saudável de qualidade. Sim. Agora, eu disse ainda há pouco que o câncer, de forma falado no livro, ele é uma doença multifatorial, né? Além do estilo de vida, o que mais a gente precisa entender e levar em conta? Eu vou te dar um dado que a gente tem que 10 a 15% dos tumores, câncer de mama, cânceres em geral, são causados por fatores genéticos. 10 a 15%. Os outros 85 a 90% estão relacionados aos hábitos. Então a gente tem desde tabagismo, álcool em excesso, sedentarismo, alimentação rica em carnes vermelhas e pobre em vegetais, estresse, ansiedade, depressão, tudo isso é fator de risco para câncer. Então, 90% mais ou menos dos cânceres estão relacionados a todos esses fatores que eu citei. 10 a 15% podem ter alterações genéticas, né? E quem é que deve se preocupar, né, de alterações genéticas? Pessoas que têm muitos casos de câncer na família, por exemplo, câncer de mama e ovário, vários casos, ou de mama ou de ovário, ou de ambos na mesma família, deve chamar atenção. Porque é a minoria, mas existem exames de rastreamento específicos, essa pessoa vai ser orientada e para que de repente nem desenvolva o câncer. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma mutação genética, é 100% de certeza que ela vai desenvolver o câncer? Não. Se ela tiver um estilo de vida saudável, evitando tudo isso que eu falei antes, e ela tiver a orientação correta, com a cirurgia de prevenção, pode ser que ela não desenvolva o câncer em momento algum da vida. Perfeito. A gente sabe que dá, de certa forma, até a página 2, controlar o estresse, a ansiedade. Sim. E a doença que é séria, que é a depressão. Mas eu digo que até a página 2 porque muitas vezes a pessoa até tem um estilo de vida saudável e ela cai em depressão, né? E eu ouço muitas pessoas ainda falando assim, o câncer é a doença da alma. É a doença da alma? É. E hoje nós já temos pesquisas que comprovam que, por exemplo, uma depressão crônica, uma ansiedade crônica pode levar, ao longo de alguns anos, a uma mudança hormonal. Né? Essa mudança hormonal que pode ocorrer
né, com o aumento do cortisol, aumento da adrenalina, que são os hormônios chamados do estresse. Só que a depressão é isso de uma forma crônica, de uma forma que dura anos. E isso muda a imunidade do organismo. Quando eu tenho cortisol e adrenalina altos na minha circulação, a minha imunidade, a minha vigilância fica mais baixa. E a gente sabe que nós produzimos oncogênese no nosso organismo diariamente, todos nós. Só que graças ao nosso sistema imunológico, ele corrige essas alterações no DNA. Quando eu estou estressado, nervoso, com depressão crônica, o meu sistema imunológico mudou. O que eu tenho na minha corrente sanguínea é cortisol, adrenalina, que eu não deveria ter em excesso. Então, o meu corpo não vai estar vigilante, o meu corpo não vai ser capaz de eliminar esses oncogêneses que eu produzo. Até vejo muitos casos, por exemplo, de mulheres que tiveram perdas familiares, exemplo, o marido morreu, ou houve uma separação, o filho morreu, coisas trágicas, e que depois de 3, 4 anos desenvolveram um câncer de mama. E hoje está comprovado pela ciência que a depressão pode levar a mutações que a gente chama de epigenéticas, mutações adquiridas com a vida. Toda essa situação que eu expliquei. Da mesma forma que a epigenética pode ser benéfica, né? Da gente não repetir alguns padrões. Sim. A gente também tem essa questão aí de que se não cuidar, a gente pode adoecer. Outro dia a gente estava falando de reposição hormonal aqui no programa e o médico trouxe um dado que para mim ainda era novo. E ele disse que antigamente preconizava-se a mamografia uma vez por ano e que dependendo agora de alguns índices, da dosagem de alguns hormônios, como estrona, por exemplo, ele falou desse hormônio, acompanhamento através da ultrassonografia, já pode ser feito mais espaçado. É isso? A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é anual. A gente ainda não libera que espace esse acompanhamento. Então, deve começar a mamografia aos 40 anos e deve ser anual, até os 75, 80 anos de idade. A gente não tem ainda essa, assim, de liberar a pessoa para... Não. Só quando ela, depois de 75, 80 anos, já está na menopausa há um tempo, aí sim, mas depois de 75, 80 anos de idade. Até essa idade, dos 40 aos 75, anual. É bom a gente checar, né? Eu gosto sempre de perguntar, porque na verdade o meu interesse aqui é que a gente tenha a informação mais correta possível. Então, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, anualmente. Meninas, passamos dos 40, todo ano fazer mamografia. Tem muita gente que fica preocupado com a mamografia por conta da possibilidade da radiação, principalmente na tireoide. Sim. Existe esse risco? Não existe, Cláudia. Por quê? Você vai fazer a mamografia, primeiro que tem a proteção, que eles colocam a proteção para radiação. Segundo, que você faz isso uma vez por ano, né? Em casos de exceção, você tem que repetir uma mamografia. Existe essa história do câncer de tireoide, é mais para quem tem aquela exposição cumulativa à radiação. Isso não acontece em uma vez que você vai lá fazer a mamografia. Então, isso é um mito. A mamografia é o exame, que a gente falaria assim, mais importante para a prevenção? Ou existe complementos à mamografia? É o exame mais importante, porque quando a gente fala de exames de rastreamento, o exame tem que ser capaz de prevenir a mortalidade de uma doença. A mamografia ele é o único exame que mostrou a alteração da mortalidade do câncer de mama. Então, ele é o exame de eleição. Porém, não é ideal para todas. Então, existe a necessidade de complementos em algumas situações. Eu vou citar algumas aqui. Pacientes jovens têm mamas densas. Então, por exemplo, vamos supor que é uma paciente com menos de 40 anos, mas que tem história familiar de câncer de mama. Esse rastreamento deve começar antes, né? Então, 40 anos na população de risco geral, aquela mulher que não tem caso na família. Mas se ela tem caso na família, ela deve procurar um mastologista e dependendo do número de casos, da possibilidade dela ter uma mutação genética, pode ser que esse mastologista ou oncologista peça uma ressonância magnética. Porque em mamas densas, mulheres com menos de 40 anos, a mamografia não enxerga bem. Por isso que às vezes ela é complementada com o ultrassom e com a ressonância magnética. Mas é o exame de eleição de rastreamento. Você disse um dos casos seria o exemplo das mulheres mais novas com mamas densas. Isso. Mulheres que têm prótese de silicone.
mamografia tranquilamente, porque na hora da mamografia tem uma técnica onde é colocada a prótese para trás para realçar a glândula mamária. Então dá para fazer perfeitamente e não dói mais, tá? Até dou uma dica para as minhas pacientes. Obviamente eu vejo se não tem alergia de analgésico, toma um analgésico 1 hora antes do seu exame, porque a sua sensibilidade à dor vai ser menor, você não vai sentir. Não faça a mamografia no período pré-menstrual, porque a mama vai estar dolorida. Então, espera uma semana após menstruação, toma um analgésico 1 hora antes e vai tranquila. Você vai ver que a dor vai ser bem menor. Eu sei que cada pessoa tem uma sensibilidade à dor diferente da outra, né? Mas olha, eu vou falar, eu não sei, talvez tenha gente que nunca fez. A minha experiência é de 0 dor. Eu nunca nem tomei o analgésico. Não sei por que as pessoas têm tanto medo. E eu entendo que quando a gente já vai com medo para um exame, às vezes a gente cria a dor através do nosso medo, da nossa mente, né? Então, assim, relaxa, porque é tranquilo. Eu nunca senti dor na minha vida fazendo mamografia. Sempre tranquilo. Então, é isso aí. Mas a dica não vai antes do período pré-menstrual. Porque antes do período pré-menstrual, gente, a verdade é que até deitar, dormir dói, né? Porque a gente fica com a mama mais sensível. Exatamente. Muito bom, doutora, conversar contigo. Parabéns pelo livro mais uma vez. E volte outras vezes pra gente falar mais sobre esse assunto. Eu que agradeço a participação, agradeço a sua simpatia de estar aqui, de trazer essas informações. E esse livro, ele é muito especial porque é um guia para o paciente com câncer, que é para um guia de qualidade de vida, para aquelas pessoas também que não têm câncer e querem prevenir o câncer. E toda a renda desse livro, porque somos 18 autores, né? Eu sou editora, mas somos 18 autores. Ela vai ser doada integralmente para instituições e ONGs que vão acolher pacientes com câncer. Então vamos comprar o livro, porque cada um fazendo a sua parte, a gente ajuda muito mais. Doutora Vivian Koski, ela tá no DRA Vivian Koski no Instagram, tá escrito aí no vídeo para você seguir. No YouTube, doutora Vivian Koski, Oncologia. E o telefone que você pode até ligar para marcar um bate-papo é o 119 6623 9339. Pode mandar uma mensagem também, que é o WhatsApp, 119 6623 9339. Tem o site draviviankoski.com.br. Muito obrigada e até a próxima, viu? Tô te esperando. Vamos continuar? Assunto muito interessante, né? É bom a gente falar sobre esse assunto e é bom a gente ter esse mês de outubro para nos lembrar da importância de fazer a mamografia. Bora, gente? Vamos fazer?